Meus amigos da TV Ibis, boa noite. Estamos iniciando a nossa sexta aula do curso Fim dos Tempos 2, Profecias. O quadro que vocês estão vendo é um quadro que uma companheira nossa aqui do Ibis, a Helenilde, reproduziu de uma obra de Giotto. E esse quadro, ele vai ser o quadro básico, do nosso Instituto da Consciência aqui do Ibis. E ele mostra São Francisco de Assis e o Frei Silvestre, na cidade de Arezzo, perto de Firenze, na região da Toscana, em que ele faz uma desobsessão coletiva. É chamado de demônios, mas nós sabemos que são os espíritos malignos. E aí a cidade estava completamente conturbada. A gente vê a igreja, na parte da frente a muralha. E através de São Francisco e Frei Silvestre, que era um sacerdote, ele recebe a ordem de São Francisco e faz então a retirada dos demônios numa desobsessão coletiva. Aí nós vimos os buracos que foram feitos no chão, no afastamento das entidades, como a gente também viu falar do momento da crucificação do Cristo. E esse quadro ela reproduziu com muita fidelidade, uma obra muito interessante, que compõe aí as 28 obras que Giotto fez de toda a história de São Francisco de Assis e que também está na igreja de Assis. Pessoal, é isso aí. Então nós estamos iniciando o nosso trabalho e, como sempre, na abertura do nosso trabalho, nós temos a nossa campanha, que estamos colocando no início como a prece. E nessa campanha, nós hoje estamos com um vídeo que eu já mandei para alguns, como sempre, e esse vídeo é um vídeo a respeito do suicídio e das consequências do suicídio, do livro da Ivônia Pereira, Memórias de um Suicida. Então nós vamos ver o vídeo e logo depois nós damos início à nossa aula. Dotado de grande sensibilidade para maior mal, tinha-a agora como superexcitada, o que me levava a experimentar também os sofrimentos dos outros mártires meus cômpares, fenômeno esse ocasionado pelas correntes mentais que se despejavam sobre toda a falange e oriundas dela própria, que assim realizava impressionante afinidade de classe, o que é o mesmo que asseverar que sofríamos também as sugestões dos sofrimentos uns dos outros, além das insídias a que nos submetiam os nossos próprios sofrimentos. Após a morte, antes que o espírito se oriente gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário estágio numa antecâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada, tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas, outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Em se tratando de suicidas, o caso assume proporções especiais, por dolorosas e complexas. Estes aí se demorarão geralmente o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram, trazendo carregamentos avantajados de forças vitais animalizadas, além das bagagens das paixões criminosas e uma desorganização mental, nervosa e vibratória complexas. É fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem um só bálsamo existe: a prece das almas caritativas. Se por um longo esse estágio exorbite das medidas normais ao acaso, a reencarnação imediata será a terapêutica indicada, embora acerba e dolorosa, o que será preferível a muitos anos em tão desgraçada situação. Assim,
se completando, então, o tempo que faltava ao término da existência cortada. Pessoal, então vamos lá? Retomando o nosso trabalho, lembrando hoje o Dia das Crianças, né? O dia da tradição de Nossa Senhora de Aparecida, tradição aí de crença e de respeito e carinho por Nossa Senhora. Então nós estamos hoje num dia de feriado, mas com dois acontecimentos importantes, ok? Então vamos lá na nossa aula. Lembra que nós paramos aqui na semana passada, nós já abordamos esse tema, já iniciamos. O Brasil será mesmo o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Foi aí que nós terminamos. E hoje nós vamos aprofundar esse tema, porque já na semana que vem nós vamos falar sobre o ciclo da destruição, vamos começar a estudar a passagem de Daniel, vamos estudar o que é o 666, o que é 144.000, e vamos estudar algumas coisas já do Apocalipse. E semana que vem nós iniciamos a discussão de mais um tema, né, que nós fomos adiando no primeiro semestre e que agora chegou a hora da gente falar. Então, Brasil, coração do mundo, nós terminamos aqui e hoje nós temos uma aula até um pouco maior para que a gente possa realmente entender esse tema. Então vamos lá. Nós estamos aqui em Ubaldi, no livro Profecias, e ele fala o seguinte: assim como o mundo passou da injustiça dos privilégios de classe à justiça das igualdades políticas, e está passando da injustiça da concentração econômica à justiça de uma distribuição mais equitativa dos bens, também passará da escravidão do trabalho material à libertação dele, com a máquina e com a ciência, domínio sobre as forças da natureza. Depois passará da ignorância ao conhecimento e, por fim, ao conhecimento, à bondade. Então você vê que nós temos aqui todo um caminho que foi feito, né? E o Ubaldi deixa claro no livro As Profecias que os ideais da Revolução Francesa, que nem a própria França conseguiu colocar em prática pela própria Revolução, que é a igualdade, a fraternidade e a liberdade, ela foi sendo colocada no mundo pelos outros países. A liberdade teve um grande impulso dentro dos Estados Unidos, né, principalmente com a noção de democracia e com a visão de democracia desde o seu início. E a igualdade econômica e a justiça social, ela veio de uma forma indireta, que ela veio exatamente pelo comunismo, o socialismo, de uma maneira com domínio do Estado, mas essa ideia passou e ela foi pouco a pouco se instalando no mundo, tanto é verdade hoje que nós não conseguimos mais viver sem justiça social. E a última ideia, que é a fraternidade, essa é o trabalho a ser realizado pelo nosso país, né? E dentro da evolução, a fraternidade deve vir exatamente nesse momento. Semana que vem, quando nós falarmos, por exemplo, da grande destruição, você vai ver que a hora do Brasil vai ser no momento lá da grande destruição até o momento de reconstrução. É aí que a nossa pátria vai cumprir verdadeiramente o seu papel, né? Ela vem acumulando todas as condições necessárias e na hora que está no movimento que vai levar à grande tribulação, né, é exatamente a partir daí até a reconstrução que entra a grande tarefa do nosso país como nação e como um trabalho coletivo. Ok? Próximo. E aí o Ubaldi fala: qual será a nação escolhida? A vontade da história, sendo o momento da lei de Deus, respeita o princípio universal de liberdade. Prepara, pois, ajuda e oferece, mas não obriga. Com efeito, uma não aceitação da missão que deve realizar, esse passo à frente, produziria apenas um atraso ou uma deslocação topográfica. Porém, mais cedo ou mais tarde, o fenômeno se verificaria da mesma maneira. Então, da mesma maneira que você tem o livre-arbítrio individual, nós temos o livre-arbítrio coletivo. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse assunto. E uma nação, quando recebe uma tarefa coletiva, ela também pode ou cumprir parcialmente, como eu já falei aqui nas aulas passadas, ou cumprir ou não cumprir. O que vai acontecer é um atraso em relação ao tempo
e vai acontecer uma mudança geográfica, mas alguém vai cumprir essa missão e vai cumprir essa tarefa. Certo? Igual nós vimos aí, começou lá na França, deslocou, foi para os Estados Unidos, deslocou, foi para a Rússia. O movimento foi feito muitas vezes ao contrário daquilo que a gente pensava e, no entanto, a ideia se incorpora e acaba se incorporando na visão humana e inicialmente começa com leis, como o Baldi fala, leis que não são respeitadas, mas que viram leis e que daqui a pouco, pouco a pouco, aquela lei passa a ter um princípio e todo o povo, a nação, começa a buscá-la. Eu cito o exemplo, por exemplo, da lei do consumidor no Brasil. Você vê que a lei de consumo já existia em vários países. Aqui no Brasil foi feita a lei e ninguém respeitava coisa nenhuma. E pouco a pouco essa lei foi introduzindo, a população foi vindo, e cada dia nós caminhamos para que essa lei passe a imperar, a ter valor e fazê-la cumprir. Ou seja, aquilo que era só uma teoria, aquilo que depois virou uma lei que ninguém respeitava, a mesma coisa chega. É igual nós estamos vendo agora, nós temos aí um abuso em todas as áreas nossas de corrupção. Quer dizer, agora nós estamos no auge, parece que as leis não adiantam nada, os tribunais não adiantam nada, quer dizer, mas pouco a pouco essa indignação que vai tomando conta, daqui a pouco faz com que comece uma ação coletiva, comece uma ação de todo um povo e daqui a pouco leis se aperfeiçoam, o sistema se aperfeiçoa, o processo judicial se aperfeiçoa, a vigilância se aperfeiçoa e aí nós conseguimos então fazer um avanço que possa traduzir em ações todo um problema que antes parecia insolúvel. Então é exatamente assim que a história faz e o povo faz. Próximo. Continuando com o Baldi. Trata-se de um trabalho imenso. A Ásia e a Europa deram seu fruto. Cabe às jovens Américas empreender este novo caminho. As velhas civilizações oferecem seus frutos de milênios de lutas e dores, sem o que nada se cria, para que hoje frutifiquem nas terras virgens com elementos mais jovens e virgem. A nação que acolher essa ideia, a terceira ideia, e a fizer sua, será grande na história. Será a nação que quiser transformar em instituições e vida social vivida os princípios da lei de Deus, não só entrevista pela fé, mas claramente explicada e racionalmente demonstrada até o fim. Então, você vê que a terceira ideia, que nós já falamos aqui, a primeira ideia é a liberdade, a segunda ideia é a igualdade, a terceira ideia é a fraternidade. E essa fraternidade dentro dos princípios da lei de Deus. Aí você explica por que razão, por exemplo, o Baldi veio para o Brasil, veio terminar a sua obra, vai escrever mais 12 obras aqui no Brasil, o Chico escreveu as suas 412 obras aqui no Brasil, quer dizer, exatamente para criar as bases e todo o conhecimento, né, que vem das outras religiões. Você vê que o Brasil tem todas as religiões, e todos os conhecimentos são vinculados em vários ambientes, quer dizer, estão todos aqui, todo o conhecimento que foi desenvolvido pelas mais diferentes filosofias, pelas mais diferentes tradições, se encontram no Brasil, né? E quantas vezes a gente não tem encontros que fazem várias correntes vindo de várias pessoas que dizem as suas verdades, aquelas verdades parecem claras quando comparadas. Então, eu acho que a gente tem um caminho imenso aí, tá? Grandes trabalhadores fizeram dessa pátria, criar as condições indispensáveis para que o conhecimento aqui fosse vinculado de todas as formas possíveis, né? E essa é a grande tarefa a ser feita. E na América, né? Nós não podemos contar que é só o Brasil é o coração do mundo, mas a América todinha recebe essas ideias, né? E cada país vai fazer um trabalho de harmonização, de contribuição, dentro desse quadro de fraternidade, de liberdade. Próximo. Aí o Baldi continua. A civilização emigrou do Egito para a Grécia, da Grécia para Roma, de Roma para a Europa e da Europa para as Américas. A raça anglo-saxônica criou a civilização do dólar nos Estados Unidos. Por que a raça latina, herdeira de Roma, não poderia criar a civilização do Evangelho no Brasil? Quer dizer, a mesma... Lembra aquilo que nós já falamos aqui das reencarnações? Lembra que nós mostramos lá os fenícios reencarnando em Portugal, os gregos reencarnando na França, os espartanos reencarnando na Alemanha, na Prússia, os romanos na Inglaterra, nos Estados Unidos? Quer dizer, nós vimos como é que se deu a transmigração dentro das leis de causa e efeito coletiva, quando nós estudamos aqui a questão do livre-arbítrio,
nós vimos como é que se deu essa continuidade, esse processo coletivo dos povos. Então, logicamente, que agora parte dessa latinidade, né, vai cumprir no Brasil essa função. Então, a gente já pode entender que no Brasil nós temos milhões de pessoas que viveram na França, o Chico chega a dizer em 20 milhões encarnados no Brasil, milhões de pessoas que viveram em Roma, né, que é a figura latina, e nos países latinos, né, que fez parte dos países latinos, aí principalmente Espanha, né, que veio para que mais tarde aqui para o Brasil, e como Ismael é o condutor do nosso país, ele também é a origem lá dos árabes, então nós devemos lembrar que muito dos povos árabes também vieram para cá e fizeram, não só aqueles que emigraram, mas aqueles que reencarnaram. Então você vê que é uma miscigenação. E todas essas tradições do passado, hoje são colocadas aqui para que a gente consiga realizar a grande tarefa de fraternidade. E essa fraternidade dentro dos princípios da lei de Deus e dentro do Evangelho do Cristo. Vamos lá? E aí Emmanuel diz, no livro Coletâneas do Além, e eu quero agradecer muito aqui a participação do Guaranaci Santos Santana, que é o nosso companheiro do Regeneração de Brasília, presidente da Regeneração de Brasília, condutor lá dos trabalhos do Educandário, que nos ajudou muito na tarefa hoje, e bem como o Dr. Cláudio, que esteve conosco aí o tempo todo nos auxiliando para que a aula fosse enriquecida. Então Emmanuel fala o seguinte: a história é a Bíblia sagrada dessas noções de direitos e deveres isolados dos povos, objetivando a construção do progresso universal. Enquanto os israelitas organizavam as luzes religiosas para o futuro do mundo, os fenícios erguiam as bases econômicas dos fenômenos da troca para a subsistência da vida material. Então lá, aqui está Jerusalém, né? Então, os judeus prepararam as luzes religiosas e os fenícios, todo o trabalho de troca, né? Principalmente com o domínio do mar, indo de regiões para região, e todas as questões econômicas do mundo. São duas funções que os povos antigos então realizaram e que hoje nós somos beneficiários dessas ações. Próximo. E aí ele continua, no mesmo texto. Enquanto os gregos pescavam as pérolas da filosofia no oceano imenso de suas atividades espirituais, os romanos preparavam os princípios de direito para a vida prática. Cada pátria é uma colmeia de trabalhadores fabricando o mel de sabedoria da existência. Nos esforços purificadores e dolorosos, a caminho da absoluta união de toda a família universal. Com o advento do Cristo, há 2000 anos, felicitavam-se os horizontes do planeta com um roteiro novo e definitivo. É exatamente esse roteiro novo e definitivo, que já visitou todas as pátrias e que vai encontrar no Brasil a condição de reeditá-lo. Por isso que fala aí principalmente que o Espiritismo, né, é o cristianismo redivivo, e lembra que Espiritismo é o ensinamento dos espíritos, e os espíritos sofrem onde quer, não só dentro do movimento espírita, quer dizer, tem espírito para tudo quanto é lado, intuindo, né, falando direto, etc., em todos os movimentos, e ao mesmo tempo preparando essa ideia que perpassou pelo mundo até chegar aqui para que ela se concretize em ação, ou seja, em ação de fraternidade. Próxima. Agora vamos para Humberto de Campos, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria de Evangelho. E ele diz no prefácio, né? Ele fala o seguinte, no prefácio de Emmanuel: nessa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamaçando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elemento primordial das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra têm tido as suas horas proeminentes nos tempos que aceleraram as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Então terá o grande momento nesse relógio. E esse grande momento, como nós vamos mostrar aqui, vai ser exatamente dos pródromos da grande tribulação até a reconstrução. Então é nesse momento mais significativo que nós vamos cumprir a nossa tarefa. Próximo. Emmanuel, né?
Novas missões coletivas foram dadas às nacionalidades do globo, que, abusando da sua linha de emancipação e liberdade, em considerável maioria, se entregaram à sinistra embriaguez do imperialismo e da ambição, fazendo jus às mais dolorosas expiações, quais as que se verificam desde muito na totalidade dos países europeus. Mas o relógio da evolução universal não pode estacionar em face da defecção dos homens. A hora do Cristo há de soar no momento oportuno. É por isso que, multiplicando-se em atividades, o mundo espiritual, sob a determinação augusta do Divino Mestre, transportou para a América a árvore maravilhosa da fraternidade e da paz, a cuja sombra carenciosa e divina vamos encontrar o Brasil, sob a luz do cruzeiro, desempenhando a tarefa significativa de pátria do Evangelho. Uma coisa que nós não podemos confundir é o ideal espiritual do Cristo e dos Espíritos perfeitos, ou sublimes, com a nossa ação. Quer dizer, desde o início o Brasil está sendo preparado para fazer essa ação, mas cometeu erros desde o início também, né? No nosso solo teve a escravidão, no nosso solo nós dizimamos os índios, né? No nosso solo ainda se desrespeita os bolivianos, os haitianos que vieram para o Brasil aqui em momentos de necessidade. Quer dizer, lembra que nós estamos num processo de um povo que vai se purificando, que o ideal é muito maior e muito mais belo do que a ação do povo. Mas nós temos de caminhar pelo menos para a ação mínima, que é a fraternidade, né? Contornando as dissensões, contornando as nossas desarmonias, para que a gente possa cumprir a nossa tarefa. Se não em totalidade da população, mas pelo menos uma boa parte dela, com esse ideal sendo garantido pelas nossas ações em conjunto. Certinho? Próximo. E o balde, voltamos em um balde. Olha o que ele diz aqui. E o Brasil pode fazer-se representante da vontade da vida no terreno da bondade e do amor. Este é o setor vazio no equilíbrio de todas as funções do organismo social, da humanidade, e que outro povo poderia preenchê-lo? Não digo que não haja outros povos bons no mundo, mas estão empenhados em outros trabalhos. Quer dizer, esse é o trabalho nosso. Você vê que desde o início, desde a palavra de Jesus lá, né, retratado por Humberto de Campos, que ele fala em bondade e em amor. Né? Bondade, amor, piedade, fraternidade, quer dizer, esses são os elementos fundamentais. E é isso que, através da educação cristã, através da educação da verdadeira religiosidade, através da educação da espiritualidade, através da assimilação de todo esse processo, nós possamos fazer isso coletivamente. Próximo. Continuando com Pietro Baldi. A atual tendência do mundo para concentrar tudo na conquista bélica ou na superioridade econômica, segundo o mesmo princípio de luta ao qual obedecem hoje as duas maiores potências do mundo, o Brasil poderá contrapor uma contribuição sua e única do planeta, feita de bondade e amor. Como o livro de Ubaldi da década de 50, então, o que ele está falando aqui é a Rússia e Estados Unidos, não estava falando ainda na China, né? Mas ele estuda a China, inclusive fala o papel da China, na hora que ele estuda lá os cavalos do Apocalipse. Então, a única do planeta feita de bondade e de amor é o Brasil, que é uma tarefa que, se aceitarmos, né, dada pelo Cristo, nós podemos desenvolver em prol da humanidade. Próximo. E o Baldi termina. O Brasil é verdadeiramente a terra escolhida para berço dessa nova e grande ideia que redimirá o mundo. Certo? Então, nova ideia, né? Agora é a hora da fraternidade e que a gente consiga, né? Queira Deus que a gente faça. Próximo. Humberto de Campos, no prefácio Emmanuel. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então você vê, gente, como é que é importante a síntese. Você vê a nossa contribuição, que é diminuta, né? Ela se avalia nisso aí. Quer dizer, pegar tudo aquilo que nós temos de espiritualidade, que veio para o Brasil, todas as tradições, todo esse conhecimento, e juntar numa síntese, para que cada um de nós, fazendo um pouquinho,
mesmo que seja diminuto, insignificante, a gente juntando tudo isso, possa contribuir com o oceano que vai ser formado e que está sendo formado a espiritualidade para cá, a fim de que a gente concretize esse ideal de tornar o Brasil o coração do mundo, pátria do Evangelho. Próximo. Voltando em Ubaldi. Tudo que diz respeito ao Brasil parece feito sob medida, com o propósito de torná-lo apto para essa função. Trata-se, sobretudo, de amar e de abrir os braços evangelicamente. São tantas as ideologias propagadas no mundo, por que deve parecer tão absurda esta de um evangelho verdadeiramente vivido? Abrir os braços ao mundo. Então essa é a tarefa, né? Viver o evangelho. Tem ideologia de tudo quanto é jeito, né? Até as mais estranhas. E o Ubaldi fala, então por que a da fraternidade, abrir os braços ao mundo e viver de forma evangélica e de forma coletiva não pode ser viável? E o Brasil tem as condições para fazê-lo, as potencialidades. Próximo. Continuando, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com a nova luz. Nós achamos que basta pegar o que um povo fez e transpor e trazer para um povo e implantar aqui. Não, olha aqui, ó, o Brasil tem que ter uma vida no espírito imortal. Então os valores, as virtudes brasileiras, elas têm de ser outras. Daí a razão por que a gente tem de evitar toda a separatividade. Nós não podemos ser nunca um país imperialista. Nós não podemos ser nunca um país que se arma ou que vai desenvolver ou trazer para o mundo armas e etc. Nós não podemos ser um país que desrespeita o seu vizinho, como a gente fez com a Guerra do Paraguai, que isso aí foi um dos maiores erros da história brasileira. Quer dizer, tudo isso aí a gente tem que ter em mente, porque a nossa função é outra. A nossa função é criar aqui um país baseado no espírito e nos ideais superiores que verte do mais alto. Essa é a nossa grande função. Próximo. E Emmanuel, peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nessa hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios deveres. Então você vê que essa mensagem é extremamente atual. Na hora, todos os valores humanos. Então a mensagem da década de 30, que é atual até hoje. E os nossos dirigentes estão longe de cumprir essa tarefa. Então, naturalmente, a espiritualidade tem de preparar alguém com melhores condições que virá aí no futuro para, pelo menos, auxiliar em termos não só do povo, mas também em termos de dirigentes, para que isso possa ser efetivado. Porque com aquilo que nós temos aí hoje é impossível, né? E você vê que nós estamos o quê? Na inversão de todos os valores. É isso que nós estamos. E daqui a pouco eu trouxe um monte de mensagens de Emmanuel da década de 30, alguns comentários do Chico de 94, que mostra a seriedade disso em relação ao campo político. É por isso que eu falei desde o primeiro dia da aula que o que a gente tem de acreditar é no povo brasileiro e não nos seus dirigentes, porque por até agora é impossível fazer uma revolução dessa com esses dirigentes. Mas nós podemos, nós mesmos, quer dizer, em conjunto, fazer uma ação que chegue a fazer toda a modificação necessária. Próximo. E aí, olha só que bacana que é essa entrevista do Chico aqui. Eu gostaria que todo mundo, né, prestasse atenção, que essa aqui é muito legal. Ela é muito atual. Ela é de 1993, extraído do jornal Triângulo Espírita. E olha como é que ela é significativa. Chico, com tanta violência e corrupção em nosso país, os benfeitores acreditam que o Brasil seja o coração do mundo e pátria do Evangelho? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta? O Brasil tem tanta violência, o Brasil tem tanta corrupção, como é que não vai ser pátria do Evangelho? Né? Como? E o Chico responde. Essa pergunta tem sido assunto em muitos diálogos com os companheiros de nossa casa. O nosso Emmanuel é de opinião que dentro do mundo turbulento, com a incompreensão comandando tantos corações, tantos milhões de pessoas, não pode ser motivo de dúvida para nós que o Brasil é o coração do mundo.
A violência que existe no Brasil é a que existe no mundo. Mas como povo, nós temos sabido honrar a destinação a que fomos chamados. Como povo, temos sofrido reviravoltas enormes, inconformações, dilapidações, falta grave daqueles que foram chamados a dirigir nossos destinos. Mas a nossa mão não se sujaram com sangue fraterno. Isso realmente ainda não teve, né? Foi muito pouco as lutas de divisão que teve no Sul, né? Que teve no Norte, Nordeste, foram muito poucos esses processos. E o que acontece hoje é a violência, uma violência brutal, né? Porque se nós pegarmos aí o que acontece no Brasil de assassinato é mais do que acontece na guerra da Síria, por exemplo, né? É uma coisa absurda. Então, consequentemente, nós temos faltas graves, né? Principalmente daqueles que foram chamados a dirigir nossos destinos, que muita coisa poderia ser feita. Mas isso, em termos de povo, no sentido povo geral, não é o que o povo brasileiro quer, né? Se nós fizermos uma pesquisa do que o povo brasileiro quer, é exatamente a paz, a harmonia entre os povos, a harmonia entre as pessoas, uma segurança pública adequada, né? Uma educação adequada. Quer dizer, o anseio do povo não é um anseio de violência, não é um anseio imperialista, não é um anseio de domínio, mas, sobretudo, um anseio em outro sentido, em outros valores. Próximo. Quando povos, por muito menos, acharam na rebelião e na indisciplina a porta falsa que eles se atiraram para encontrar dificuldades muito maiores, somos sim uma grandeza da terra em que nós renascemos. Somos filhos do coração do mundo. E o Senhor nos fortalecerá para sermos filhos também da pátria do Evangelho, quando soar a hora em que fomos chamados para a grande renovação. Soar a hora. Então, você vê que nós estamos em preparo para chegar a essa hora. E se nessa hora a gente cumprir o papel que nos compete, então vai chegar o momento, né? Vai chegar a hora. E é essa hora que nós temos que estar preparados para ela, independente do que acontece com nossos dirigentes ou com a nossa nação. Próximo. Essa entrevista está no livro Plantão de Respostas, né? O prefácio desse livro é de 1934 e é Emmanuel e Chico. Com relação à situação do Brasil, em termos gerais, em que a espiritualidade maior pode instruir-nos a respeito? Resposta: estamos hoje em meio a uma crise moral de grandes proporções, o que de modo geral ampliaria os problemas cotidianos de uma nação qualquer, assim como se faz conosco. A conscientização de nossa condição de corresponsável por tudo que se passa ao nosso redor é a que deve prevalecer. Passamos por um momento de revisão de conceitos morais e éticos. E nesse momento, o esforço de cada membro da nossa sociedade deve estar orientado no sentido de melhor cumprir os deveres e obrigações de cidadão, com muita disciplina, vontade de melhora geral, trabalho e muita, mas muita oração. O pensamento cristão deve prevalecer sempre. Cara, isso aqui foi escrito para hoje. Não, eu vou repetir, porque isso aqui foi escrito para hoje. Todo esse processo está escrito aqui, como se fala assim, não, vou dar uma resposta para hoje. Vamos lá de novo? Com relação à situação do Brasil, em termos gerais, em que espiritualidade maior pode instruir-nos a respeito? Estamos hoje em meio a uma crise moral de grandes proporções. Alguém tem dúvida disso? O que, de modo geral, ampliaria os problemas cotidianos de uma nação qualquer, assim como se faz conosco. Ou seja, se acontecesse em qualquer lugar do mundo, o problema era esse. A conscientização de nossa condição de corresponsável por tudo que se passa ao nosso redor, ou seja, nós somos corresponsáveis. Não só porque fomos eleitores, mas corresponsável porque a corrupção não está lá só no governo, não. Ela está no dia a dia e está conosco, né? Corresponsáveis. Passamos por um momento de revisão de conceitos morais e éticos. Tem um processo maior do que esse que nós estamos correndo no nosso país? Você vê que a reforma que a gente precisa atualmente no Brasil é moral, é ética, sem dúvida nenhuma. E é exatamente isso que ele fala. E nesse momento, o esforço de cada membro da nossa sociedade deve estar orientado no sentido de melhor cumprir os deveres e obrigações de cidadão. Então, olha aqui, cumprir a função de cidadão. E dentro desse cumprimento de cidadão, ele chama atenção para a disciplina, vontade de melhoria geral, trabalho e muita, mas muita pressa. Então nós precisamos fazer campanha de pressa, né?
Quem sabe aí agora, né? Com isso aí, a gente podia lançar pelo IBS uma campanha de pressa pelo país, e nós fazemos tudo isso junto em determinado horário do dia ou em determinado dia, e a gente lançar uma campanha, né? Quem sabe nós não poderíamos fazer um trabalho como esse e fazer uma campanha como essa. O Paulo está até oferecendo aqui, lá atrás, está levantando a mão, porque ele quer ser o diretor dessa campanha. Então ele vai ser o diretor dessa campanha, para que a gente lance para o Brasil todo. Ele está lá atrás assim, fazendo assim para mim. Eu vou chamar ele aqui, porque ele vai fazer essa campanha para nós, e vai ser uma campanha brasileira. Vem cá. E o Paulo é bom, que ele é da área da justiça, né, Paulo? O Paulo é da área da justiça, então ele vai aproveitar para fazer isso aqui. Tudo combinado. Foi tudo combinado. E ele vai ser o diretor da nossa campanha. Paulo, você é o que? É promotor? Procurador? Promotor de justiça. Não é o ideal? Né? Porque aprende a fazer uma coisa e vai fazer com oração. Ele vai lançar uma campanha nacional de oração pelo Brasil e vai dirigir essa campanha, e nós vamos fazer essa campanha no Brasil todo, com o horário que ele vai falar qual é, para a gente orar e tal. Certinho? E ele pediu lá, eu trouxe ele aqui para poder já confirmar o pedido dele. Beleza. Próximo. Olha que pergunta bacana essa daqui, ó. Também no plantão de pergunta. O Brasil continua sendo o coração do mundo e pátria do Evangelho? E atualmente, no Brasil, existe algum espírito superior que possa levar o país ao desenvolvimento global? É o que estamos em falta. Nós estamos querendo, né? Nós estamos querendo, sem dúvida nenhuma. A caneta aqui, por favor. Nós estamos querendo, é uma coisa que nós estamos em busca, né? Mas no momento, vamos lá? O que houve aqui? Bom, essa denominação foi dada ao Brasil por Jesus e não lhe será tirada. Olha essa resposta. Nós vimos aqui Jesus falando isso para Ismael e para a caravana lá, Eliu, né? Então é a denominação que vem do Cristo. Se nós vamos ter força para cumprir ou não, é problema nosso. Mas que ela foi nos dada pelo Cristo, e como olha bem o que o Chico e o Emmanuel falam aqui, ó. E não lhe será tirada. Ou seja, não tem como ser tirada, né? Não vai ser tirada. Espírito de escola tem reencarnado em todas as partes, no seio de todos os povos para o progresso geral. O Brasil não será desprovido dessas almas. Cabe a cada um de nós o aperfeiçoamento íntimo, que é a obrigação primeira de todo espírito encarnado, e juntos fazemos de nossos corações hilares recantos de paz. Terão um país de grandes realizações. Olha, então ele está falando que começa aqui, no nosso coração e no nosso lar. É aqui que o Balde fala tão bem, né? Só existe uma maneira de acabar com todas as guerras, é aposentando todas as armas. Então é isso aí que nós temos que fazer. É um aperfeiçoamento contínuo. Não é que nós vamos ter luta, não é que nós vamos ter paz assim, gratuita dentro do nosso lar ou dentro do nosso coração, mas é uma busca que deve ser permanente, errando, tornando a errar para acertar com o maior proveito. É assim que nós devemos fazer, a fim de que a gente consiga, né? Através dos lares, através do povo, fazer toda uma transformação. E os espíritos de escola, que também estão conosco, mas não só conosco, possa fazer. Eu fico pensando, sabe como? Como aconteceu, por exemplo, com o Gandhi na Índia. De uma hora para outra eles conseguem fazer uma revolução extraordinária daquela. Como aconteceu com Mandela. Quando Mandela lá fica na cadeia e sai, em poucos anos, né, questão de 8, 10 anos, faz uma revolução que muda a mentalidade de um povo. Né? E depois ele vai embora. E, quer dizer, quem sabe? No Brasil não pode acontecer assim, o povo está preparado, em determinado momento surge alguém que possa fazer com que todas essas forças sejam reunidas e a gente vai e cumpre a nossa função. Beleza. Próximo. Olha bem como é que essas palavras aqui são duras, hein, gente? Também no mesmo livro, o livro é Palavras do Infinito. Olha que legal que é isso aqui. A solução dos problemas das classes, estão se discutindo o problema das classes sociais, tem sido tratado com mais acentuada ausência de tato pelos que dirigem o Estado. Os grandes desequilíbrios econômicos e o ceticismo de quantos vivem a esperar melhores dias para a nação são oriundos justamente dessa odiosa campanha personalista
quem infelicita há muitos anos as correntes políticas do país. Ou seja, pensa em si mesmo. Eu falo que é a política egóica, né? Centrada no eu, e não é centrada no coletivo. E isso que tem tirado a esperança do nosso povo, não é isso? É sempre assim, esperam uma esperança, aquela esperança parece que vai realizar, e de uma hora para outra o processo de personalismo é muito maior que o processo de colaboração e coletivo. A questão é de homens e não de leis. As leis são boas e bastam para controlar todos os fenômenos da vida nacional. Já tem lei pra caramba. O que precisa são de pessoas, né? Mas as pessoas é igual esse quadro que eu achei muito bacana isso aqui. Reforma política. E, se possível, eliminar a figura abominável do eleitor. Melhor. É o que se gostaria de fazer, né? Exatamente assim. Por quê? Porque nós ainda estamos numa campanha personalista. E muitas vezes a gente embarca nessas campanhas. Próximo. Olha isso aqui, que é exatamente o que está acontecendo conosco. E olha aqui que Emmanuel fala, e o Chico fala, certo? No livro Palavras do Infinito. Olha que espetáculo. Parece que foi feita para esses dias. Faltam os executores, os cérebros e os sentimentos. Evite-se a expansão do interesse pessoal, as competições mesquinhas, a ambição de ganhos e domínios, os assaltos ao tesouro público, o exibicionismo, e cultive-se, acima de tudo, o interesse da coletividade. Basta isso. A coletividade é a nação e não se compreende o patriotismo fora dessas normas. Ou seja, o verdadeiro patriotismo é a coletividade dentro de quê? Do interesse coletivo, e bastava o interesse coletivo para que a gente pudesse ter uma mudança. E olha bem o que nós estamos acontecendo hoje, né? O assalto ao tesouro público. E é o que está acontecendo. Agora, se a gente como coletividade começar a fazer uma revolução silenciosa por nós mesmos, né? E a partir daí surgir alguém que possa unificar esses esforços, aí eu acho que a nossa hora chega. Próximo. Isso aqui foi recebido em Pedro Leopoldo em 18 de junho de 1935. Parece profético. Olha o que fala. Vê-se, pois, que todos os problemas econômicos estão enfeixados nas questões de ordem administrativa. Nesses tempos de confusão, em que a crise se manifesta dentro de todas as modalidades, Deus proteja o Brasil, inspirando aqueles que o governam e concedendo a todos os seus filhos paz e prosperidade. Cara, todas as modalidades, a crise está se manifestando em tudo, e nós vimos que todo o processo é administrativo. Não é que não falta dinheiro para o Brasil, não. É que se rouba tanto, se perdoa aí tantos impostos e multas, etc., tanto conchavo, que o Brasil chegou onde chegou. Né? Então, nós estamos precisando agora, é isso mesmo, de oração, de trabalho, de transformação, de união e de uma proposta que seja a coletividade a nossa maior força. Vamos lá, próximo. Agora, isso é um convite. Se nós vamos cumprir ou não vamos cumprir, é problema nosso. O ideal desceu, foi materializado, foi dito. Nasceu inúmeras pessoas em todos os locais do Brasil para ajudar a realizar esse ideal. Se nós vamos fazer ou não, vai depender da nossa escolha coletiva. E olha, agora vamos estudar isso aí com o maior sentido, que Humberto Campos fala o seguinte: as nações, como os indivíduos, têm a sua missão determinada e não é justo sejam coagidas no terreno das suas liberdades. Então, o povo, assim como o indivíduo, é livre. Não quer fazer? Tudo bem. Terão consequências coletivas, mas tem liberdade para fazê-lo. Próximo. E olha aqui que diz Humberto Campos também, lá no capítulo Os Escravos. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em sua existência isolada e coletiva. Mas se não podemos tolher-lhe aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe o instituto imortal da justiça divina.
onde cada qual receberá de conformidade com seus atos. Então, tanto o elemento individual como o indivíduo coletivo não pode tolher a liberdade dele. Mas essa liberdade e essas ações estão dentro da lei da justiça divina, a lei principalmente de causa e efeito. Certinho? Não, nós não queremos fazer. Não, só vamos fazer um pedaço e o resto a gente não quer. É a escolha do povo. Próximo. Olha que bacana isso aqui, ó. Edia Manning em Coletâneas do Além. Com as individualidades, também as pátrias surgem no vasto cenário das civilizações com funções definidas. No concerto dos povos, e assim como os homens isolados possuem uma zona de liberdade de ação. Na teia de circunstâncias da vida coletiva, também às nações é conferido do alto o direito de agir no caminho das decisões de natureza coletiva, no âmbito de serviço que lhes compete desempenhar na grandiosa oficina da evolução humana. Então, olha aqui o que nós destacamos. Na teia de circunstâncias da vida coletiva, também às nações é conferido do alto o direito de agir no caminho das decisões de natureza coletiva. Ou seja, temos liberdade. Nós precisamos saber se a gente quer cumprir ou não. Próximo. Antes de falar aqui, você fala assim, não, e se o Brasil não cumprir? Vai mudar para algum país. Eu vi 2 entrevistas antigas do Chico, que eu acabei não achando para a gente colocar aqui, que ele fala que se o Brasil não cumprisse o papel, poderia voltar para o Japão, e o Japão fazê-lo, ou a Austrália. Então, tá aí 2 ideias, né, que se não houver o cumprimento aqui, que pode-se muito bem mudar, como diz o Balde, geograficamente, e mudar no tempo, para que outros façam, né? Mas nós temos hoje as potencialidades para fazê-lo. Agora, vamos aqui para o Chico, no livro A Terra e o Semeador. O senhor poderia traçar um retrato futurista do Brasil? Olha aqui que o Chico fala. Admitimos que a civilização cristã do Brasil está destinada a representar um papel dos mais importantes no futuro da humanidade. Isso, porém, depende dos brasileiros, que naturalmente necessitam preservar o sentido religioso da civilização que recebemos de nossas formações evangélicas. Cremos que deveríamos respeitar todos os templos, onde o nome e o ensinamento de Jesus estivessem acatados, porque nossa tradição histórica está subordinada à concretização dos postulados evangélicos que Jesus nos trouxe. No Espiritismo estamos dentro de explicações mais amplas. Nós somos obrigados a reconhecer que a formação cristã do Brasil nos garante um futuro de bênção, mas dependendo do homem, porque o homem é o colaborador de Deus. Deus é o Criador, mas o homem é o co-criador. Então a liberdade é toda. Podemos fazê-lo ou não. Próximo. E olha aqui que o Chico sugere. Mas devemos trabalhar para a união fraternal com o máximo de entendimento para que isso seja alcançado, precisando de muita dedicação em nossos grupos religiosos, para que nos respeitemos reciprocamente em torno dos pontos básicos, quais sejam amor a Deus, amor ao próximo, caridade da alma, caridade por dever e manutenção da paz através do trabalho na base da disciplina. Se todos pudessem estar unidos nesses pontos básicos, respeitando-nos no campo das interpretações do Evangelho, a religião do Brasil seria uma luz maravilhosa para toda a terra. Vamos sonhar e vamos trabalhar para que isso aconteça. Respeitemos-nos como irmão. Olha o que ele está falando. Olha, vamos pegar a parte básica e vamos nos unir nela. E qual é essa parte básica? Amor a Deus, amor ao próximo, caridade da alma, caridade por dever e manutenção, da paz através do trabalho na base da disciplina. Pronto. Bastava isso, né? E podemos fazer, então, união sem depender de interpretações das correntes filosóficas, religiosas ou de tradições que a gente faça parte. Próximo. Pergunta ao Chico, no livro No Mundo de Chico Xavier. Como vê o futuro do Brasil? Na condição de espírita, conquanto a minha indigência de tudo, confio plenamente no futuro do nosso país, invariavelmente consagrado ao trabalho e ao direito, ao progresso e à paz. Peçamos a Deus nos conserve leais à fraternidade que Jesus nos ensinou, de vez que, na vivência do Evangelho, ser-nos-á possível cooperar na edificação do Brasil espiritual. Lembra lá que é uma tarefa do Espírito, destinada a ser, conforme as lições de nossos mentores da vida maior, o celeiro de luz e concórdia, justiça e aperfeiçoamento para a humanidade inteira.
Muito legal. Vamos lá. E ele fala um negócio que eu gostei muito disso aqui, né? Que chama a atenção da importância que a gente tem em relação ao nosso esforço pessoal e à nossa transformação. Olha o que ele diz aqui. Nós somos cristãos em nossa formação e devemos preservar esse título e respeitá-lo. Temos nos ensinamentos de Jesus bastante material para superar a influência surpreendente da máquina. Diz o nosso Emmanuel que está presente. Nós, como cristãos, vencemos 300 anos de martírio nos primeiros séculos do cristianismo. Será possível que agora não saibamos vencer o nosso próprio excesso de conforto para sermos cristãos? É uma pergunta para nós também. Será que nós vamos desistir do trabalho coletivo e saltar para o nosso individualismo? Será? Se tivemos lá no início, lá dos cristãos, foram 300 anos de martírio. Será que nós vamos conseguir tirar o nosso conforto, né? E essa linha de conforto, não só dos nossos excessos de conforto na palavra dita, mas também o conforto das nossas vidinhas, para que a gente faça essa transformação? É uma pergunta que a gente ficou aí para nós. Andando. Próximo, por favor. Olha só que bacana, essa mensagem, no prefácio de 1972, é de Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, através do tempo. Olha que bacana. Brasileiros, vivamos a aliança do trabalho, do bem e da esperança. No país da bondade, almo e fecundo. Exultai, que o Brasil, desde o passado, é a pátria do Evangelho restaurado e o coração de paz do novo mundo. Por isso que o Baldi fala na nova civilização do terceiro milênio. Precisaria de uma nação para servir de base para esse novo mundo. E essa nação é todo o Brasil. Então não é a ação de fraternidade simplesmente. É a ação que nos ajude a concretizar a nova civilização do terceiro milênio, que é a civilização do Espírito. Então essa ação tem um sentido, que é a civilização do Espírito, e tem um sentido, a civilização do Evangelho, e tem um sentido, a questão da fraternidade, da justiça, do amor e da bondade. Então isso é fundamental a gente compreender. Próximo. Pessoal, para terminar, eu trouxe uma mensagem que eu fiz de tudo para poder ver se eu conseguia saber da veracidade dessa mensagem. Essa mensagem foi divulgada na época que o Collor candidatou, e atualmente os sites mais recentes, né, a partir de 2013, tem muitos sites que tem ela. Eu tentei de tudo. O Cláudio, nosso companheiro aqui, tem muitos amigos em Uberaba, ele tentou confirmar essa mensagem de todas as maneiras. Falei com o Felipe Solomão em Franca, ele também não tinha certeza da mensagem. Falei com o Jorge Damas, e o Jorginho também não tinha certeza da sua evidência. Quando você lê, se você analisar, parece distante daquilo que o Chico fala, parece distante daquilo que André Luiz costuma dizer. Mas essa mensagem chegou para mim de várias maneiras. Muitas pessoas estão procurando por essa mensagem, mandando e-mail para mim, pedindo a minha opinião, desde o início. Então eu vou mostrar a mensagem para vocês. E a gente espera que, quem sabe, nas próximas aulas surja alguém que possa dizer, não, ela realmente é apócrifa, não, ela realmente existiu. Porque dizem que ela está registrada na Câmara dos Vereadores de Congonhas. É uma mensagem de 1952. Então nós estamos em busca, nós tentamos tudo. Até o Claudinho telefonou lá para o Eugênio, né, o sobrinho do Baldi, do Chico, para ver se tinha alguma maneira de confirmar, mas nós não conseguimos. Então ela está em aberto, certo? Se nós fazermos uma análise muito justa dela, ela parece um pouco estranha, mas pode ser que ela foi feita com esse sentido mesmo. Agora esperamos, por agora eu coloco ela aqui como dúvida, tá claro? Até que seja possível a gente falar, não, gente, a mensagem é apócrifa. Mas tem vários sites, vários locais falando nessa mensagem, alguns falando que é apócrifa, outros dizendo que não. Tem uns que mudou até o nome, que não é André Luiz, é Euriber Sanufo. Então, uma bagunça. Mas como ela é um pedido que está sendo feito para mim desde o primeiro semestre, eu vou mostrá-lo aqui e vou deixar essa reserva para que a gente possa entender que ela está aqui apenas como campo de estudo, até a gente conseguir confirmá-lo ou não.
porque o original eu não consegui, não tem nenhum livro. Tem um site que fala que está no livro Aulas da Vida não está, e não achei nenhum livro, não achei nenhuma publicação, nada. Só achei em sites e achei em sites mais recentes, e eu lembro bem que também tinha saído, e o Felipe falou isso, na época das eleições do Collor, né? E também saiu. Então a gente tem de deixá-la e tentar ver se a gente consegue de alguma forma uma confirmação dela, ou para dizer que é apócrifa, ou para dizer, olha, é verdadeira mesmo, está aqui, está lá registrada a letra do Chico, etc, etc, para que a gente possa ter uma base para essa mensagem. Mas de qualquer maneira, como nós estamos aqui em busca do estudo e chegar o mais próximo possível, eu coloco aqui, né? Então vamos lá. No ano de 1952, Chico Xavier psicografou uma mensagem de André Luiz sobre o futuro político próximo do Brasil. Mensagem de Natal de André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier no Centro Espírita Jesus de Nazareno, em Congonhas, Minas Gerais, no dia 23 de dezembro do ano de 1952. Nem esse centro eu encontrei lá, mas encontrei que está registrado lá na Câmara Municipal. Ok? Então a mensagem fala o seguinte: o mundo caminha para grandes conquistas e também para grandes catástrofes. O engenho de guerra que assombrou o mundo com a destruição moral e material de Hiroshima e Nagasaki será a causa de desentendimento no mundo inteiro. No Brasil, um líder operário terá morte violenta, pois as forças espirituais que vivem no cosmos pedem ao Supremo Criador justiça por tudo que foi feito de bárbaro em nome do Supremo Criador e da justiça e da pátria, né? Esse foi Getúlio Vargas, né? Esse líder, pela mensagem, isso aí é uma suposição também, né? Getúlio Vargas, que tem até as hipóteses que talvez não seja suicídio, que também esteja envolvido em outros quadros, né? Então vamos ver, mas é o que mais cabe aí, é o Getúlio. Depois disso, com o desaparecimento deste, o Brasil vai passar por momentos difíceis. Diversos movimentos armados vão abalar a estrutura nacional. No meio a isto, virá um homem da terra do Marte de Tiradentes, e apesar das pressões, muito fará pelo Brasil. Inclusive será o criador de uma cidade-jardim, tal qual o Éden, diferente de todas as cidades. Então, quando fala aqui do Éden, tem a profecia de Dom Bosco, né, que fala que é uma terra que deita mel, né? E realmente, isso aqui está bem caracterizado, a figura de Juscelino. Depois disso, mas será substituído por um outro que muita confusão irá criar, e na sua saída injustificada vai deixar a nação abalada. Isso realmente aconteceu, se for uma profecia, realizou, se for uma mensagem montada, já não tem sentido. Pronto? E deste abalo vai começar o período crítico, até que um homem de patriotismo, vindo também da terra de Tiradentes, irá cercar-se de outros e vão derrubar a viga mestra da confusão. Então muita coisa nova vai acontecer. E realmente aconteceu, né? Porque nós tivemos uma constituinte, nós tivemos uma nova carta magna e houve uma transformação no país, né? Próximo. Homens e mulheres e crianças vão sofrer consequências justas e injustas provocadas por erros anteriores. O regime será combatido e até abalado, mas muitas nações passarão a dar crédito e respeito ao Brasil. Com a mudança dos homens, muitos dos que foram o esteio das situações serão chamados a prestar conta a Deus. Então o sol, as enchentes e o frio vão criar fome e desespero, não só no Brasil, mas também no mundo. E isso realmente aconteceu. E agora tem uma baita interrogação aqui, né? Porque cada um tenta colocar uma coisa, mas eu preferi uma interrogação. Mas no fim de tudo vai aparecer um homem franco, sincero e leal, que montado em seu cavalo branco, olha só, isso aqui é esquisito, e com a sua poderosa espada dará uma nova dimensão à personalidade e nos destinos do Brasil. O cavalo branco aparece lá no Apocalipse. A espada sempre foi o símbolo da justiça. Quer dizer, aí tem dois símbolos para que a gente possa estudar, mas não dá para caracterizar alguém, né? Corrigindo injustiça e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Quer dizer, né, tem gente que coloca assim, o Chico previu o Sérgio Moro. Os mais afoitos já vão colocando logo na cabeça dos outros os conceitos. Não, mas está em aberto, na minha opinião, e nós devemos esperar para ver o que é. Próximo. E no final, será combatido e criticado por seus temperamentos e atitude, mas ele contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos, e o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo. E apesar de crises e ameaças internas e externas que irão aparecer, ele será sempre o fiel da balança pela sua fé e a esperança no destino do Brasil, a ele confiado.
Tá aí, trouxe a mensagem, não tem confirmação se ela realmente foi do Chico e de André Luiz, mas está aí com algumas interpretações da nossa parte, de quem seriam esses personagens que ele fala, e com as interrogações necessárias. Se alguém puder confirmar ou descartar, mas não estou falando com argumento de estudo da mensagem, não, que isso nós já também estamos fazendo, mas para saber se é de fonte fidedigna ou não, está aí para que a gente possa ter certeza dessa mensagem ou não, e quem sabe compreender que alguém vem aí com um papel já bem estabelecido, que poderia ajudar nesse momento, como está lá no passado, lá naquela mensagem que eu li, né, do Chico, aqueles espíritos de escola, encontrar aqui um caminho para que a gente possa desenvolver esse trabalho coletivo. Por último, Casimiro Cunha, e ele tem essa poesia que nós vamos terminar a aula sobre o Brasil, depois vamos tomar um cafezinho e voltamos para finalizar. Plantou Ismael no Brasil uma bandeira de amor. Feliz quem pode enxergar o seu divino esplendor. Estandarte do Evangelho, cor do luar da esperança, que vem trazer de Jesus a doce e eterna aliança. Bendito seja o operário das oficinas da luz, que colabore na paz na terra de Santa Cruz, porque do Brasil imenso, que Ismael ama e conduz, renascerão para o mundo as leis de amor de Jesus. Que assim seja. Pessoal, cafezinho e a gente volta. Pessoal, vamos retornar então? Aqui o nosso cafezinho foi virtual, não teve café, não teve nada, ninguém trouxe nada para a gente hoje, mal teve água. Mas tudo bem, vamos continuar. Vamos ver então se tem algum comentário, alguma pergunta, para que a gente possa terminar a nossa sexta aula. E semana que vem, abordar a questão do Brasil, como muitos queriam, nós começamos então a falar um pouco sobre o ciclo da destruição. Certinho? Então vamos ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Rodrigo. Beleza, boa noite pessoal da TV Ibis, boa noite Maurício. É o seguinte, hoje perguntas, nós temos, eu tinha visto até então apenas uma pergunta, mas comentários nós temos muitos. A Roseli Benites está acompanhando a gente pela TV Ibis, a Thelma Santos, o Alan Delon, o Tiago Gonçalves, o Jorge Leandro, lá de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. A Eliane Nagano. Ah, Eliane. Isso. O Rafael Van Ervan Ludolf. Lá do Pietro Baldi, né? Do Rio. Isso. A Luana Campos. O Neto também está acompanhando a gente. Lá do pessoal do Balde Pod. Temos aqui também. A pergunta que eu falei foi da Eliane Nagano. Maurício, eu tenho uma dúvida que me perturba. Sonho com destruição e violência, porém quando me vejo no sonho sinto paz e tranquilidade, como se já estivesse vivendo outro mundo. Aí ela te pergunta, como estou estudando as profecias, acho que estou perdendo o foco. Um abraço. Eliane, olha, geralmente os sonhos de destruição, os sonhos apocalípticos não são sonhos apocalípticos. Eles são símbolos do nosso campo psicológico. Então, raramente nós vamos ter sonhos que envolvem populações, coletividades, etc. A maioria desses sonhos, assim como queda de avião, né? Tem gente que fala, eu sonhei com queda de avião e no outro dia saiu no jornal. Esquece, certo? É sempre símbolos de conteúdos psicológicos. Então, você tem de estudar a partir desses símbolos, como a gente aborda lá no curso de sonho, e raramente eles serão sonhos espirituais de sentido coletivo. Para que o seja, vai ter um monte de dados e equações que mostra que as imagens do sonho é uma visão coletiva, mas é muito raro. A maioria delas reflete processos psicológicos usando símbolos coletivos para poder dizer o que está acontecendo na nossa alma. Beleza. A Nini e o Renato de Feira de Santana mandam um abraço. Outro para ela, Nini e Renato. Isso. Renatinha. Beleza. A Ionara Siqueira de Belo Horizonte e a Manuela Ricciardi de Lisboa. Oh, que legal, hein? E na nossa primeira transmissão, teste hoje no Facebook, tínhamos amigos também dos Estados Unidos que estavam acompanhando
a nossa transmissão. Foi uma transmissão beta. A partir das próximas semanas nós vamos melhorar a qualidade desse novo campo que nós estamos desbravando. A Suzy Barboni fez um apontamento. Caro Crispim, com todo respeito sobre esta mensagem e ciente de minha insignificância, não reconheço o André Luiz na mesma. O André Luiz de Ação e Reação, de Missionários da Luz, linguagem muito estranha, mas aguardemos as provas. Muita paz. Exatamente isso que eu falei, né? Nós não estamos discutindo aqui o estilo da mensagem, porque se nós formos fazer isso, a gente descartava, né? Em relação ao Chico ou em relação ao André Luiz, isso aí não tenha dúvida, isso aí não está fazendo parte das nossas equações. A equação que a mensagem está sendo divulgada é dada como Chico, é dada como André Luiz, e a busca nossa não é um estudo sobre a mensagem para descartá-la ou não, mas para mostrar se ela é verídica ou não. Se falam que ela tem um registro na Câmara dos Vereadores lá da cidade de Congonhas, é nesse registro que nós estamos atrás, né? Para ver se realmente ela existiu. Caso a gente não consiga essa prova, ela fica aí com as interrogações que nós mostramos desde o início, não é isso? Mas também, se o for, ela é muito diferente de tudo aquilo que o Chico sempre falou e o André Luiz sempre disse. Nossos amigos Célia e Jorge Melo já afirmam que estão na campanha da oração junto com o Ibs. Tá vendo? Sempre tem gente bacana demais, né? Eles são gente muito boa. Exatamente. Só aí, agora é o Paulo. O trabalho do Paulão. É só falar com o Paulão, oração pelo Brasil é com o Paulo. O Anderson Coelho, de Belo Horizonte, mandou um e-mail muito interessante. Dr. Maurício, boa noite. Esta mensagem é muito interessante, falando sobre o Brasil. É de Ismael, guia espiritual da nação brasileira, a primeira manifestação clara a respeito da missão espiritual do Brasil através do notável médium Frederico Júnior, do Grupo Confúcio, fundado em 1873, da qual extraímos os seguintes trechos, para conhecimento de gerações mais jovens dos espíritas. Aí vem a mensagem. O Brasil tem a missão de cristianizar e é a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Os que quiserem bem cumprir o dever a que se obrigaram antes de nascer, deverão, pois, reunir-se debaixo deste palio trinitário Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, aí eu estarei. Ismael, Reformador, julho de 1996. Essa mensagem, inclusive, não só ela, mas tem também uma mensagem de Bittencourt Sampaio, não só pelo Frederico Júnior, mas também pelo Chico, que nós ainda vamos usar aqui na sequência do nosso trabalho, porque nós não queremos falar das mensagens de Ismael, que são várias, né? Inclusive aquele livro que o Julim e todos os companheiros lançaram no Congresso Rustem, devolvendo de novo para a gente as mensagens que antigamente encontrava no livro do Saião, Elucidações Evangélicas, e nós temos várias mensagens nesse sentido, e essa daí é uma delas que nós vamos usar junto com a de Bittencourt. De vez em quando a gente fala no Brasil, nós vamos citar eles. Muito obrigado pela contribuição. Maurício, Acula Figueiredo. Rodrigo, diga ao Dr. Maurício que ele está reclamando do café virtual e nós aqui de BH vamos comer pizza virtual. E não estamos reclamando, viu? O bom da pizza virtual é para quem necessita, né? E nós aqui não somos necessitados, nós somos gulosos, mas não teve. E o bom é que ela não engorda, né? Não engorda. Beleza. Temos mais uma pergunta aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Maurício. Quando você diz que o Brasil poderá ser a pátria do Evangelho e que isso não dependerá da política, mas sim do nosso povo, seria a bandeira levantada pelo povo em prol da saúde, educação, justiça social, etc.? Eu vou dar um exemplo. Aqui em nossa cidade temos o hospital público que há muito está em estado precário. O nosso grupo espírita, orientado pela espiritualidade, começou uma grande campanha para a reforma dele. E, desde então, várias outras entidades e empresas se juntaram a nós. E o hospital está ficando com uma condição digna de uso. Quem mandou a mensagem foi a Alaide Catarina. Alaide, é exatamente isso. Olha, é porque eu não tive um tempo para a gente poder fazer um levantamento. Mas uma coisa que eu gostaria de saber é quantas entidades
voltada para a fraternidade, tanto em relação ao ser humano, tanto em relação à natureza, como em relação aos animais, etc., que existe no nosso país. É isso aí, que não dependeu de nenhuma ação de Estado, não dependeu de nenhuma ação de nada. São pessoas que se juntam, como o próprio IBS, juntou um monte de gente, um monte de amigo e foi lá e estão fazendo alguma coisinha. Agora, você imagina quantas que nós temos no país? E mesmo em locais de extrema dificuldade, a pessoa muitas vezes lutando com extrema dificuldade, elas conseguem fazer um trabalho, conseguem levar a bandeira da fraternidade sem ganho nenhum, pelo contrário, com perdas, porque tem de aplicar o tempo, tem de aplicar o recurso financeiro próprio, tem de buscar esses recursos e simplesmente em nome da fraternidade. E grupos de todas as origens, de todas as filosofias, de tudo quanto é lugar. O nosso país tem centenas de milhares de grupos nesse sentido, que fazem trabalhos extraordinários. E é exatamente esses trabalhos que iniciam no lar, que inicia com um grupo, que inicia com um grupo social, é que vai juntar até a gente conseguir fazer essa bandeira da fraternidade ser realmente a nossa representação. Eu acho que isso é um dos pontos superiores do país, que diante de tantas dificuldades sempre encontra, em qualquer lugar sempre encontra uma instituição vinda de ações populares, vindo de pessoas muitas vezes simples e sem nenhum recurso e que movimenta e que consegue fazer obras extraordinárias. Eu acho que o nosso caminho é isso aí. Não tem mais perguntas e eu gostaria de finalizar com um recado que eu achei muito bonito, que a Ivana de La Mônica mandou lá de Feira de Santana. Boa noite, assistindo de Feira de Santana. Feliz Dia das Crianças para toda a equipe do IBS. Muito bom o vídeo dessa semana. Jesus abençoa Dona Ivone Pereira. Obrigado a todos vocês pela dedicação para nos trazer informação com tanta qualidade toda semana. Um abraço. Dona Ivone é uma figuraça, né, gente? Nossa, nós devemos muito a Dona Ivone. Eu acho a Ivone uma pessoa espetacular. O exemplo que ela deixou, a obra dela, olha, ela é 10, né? E realmente é muito bom lembrar dela e fazer essa homenagem pelo muito que ela nos deixou. E hoje trouxe um videozinho para finalizar, que é um vídeo de exemplo. Mas como nós falamos do Brasil, nada melhor do que falar da nossa Amazônia. Eu recebi esse vídeo do Adalto, nosso companheiro do IBS de Brasília, recebi também do Renatinho, recebi de outros companheiros. Foi gozado que eu recebi de vários ao mesmo tempo. E eu resolvi trazer um vídeo que muitos já devem ter visto, mas como hoje o tema é Brasil, eu resolvi fazer então o exemplo que a Amazônia, as árvores e tudo mais, dá para o mundo e a fraternidade, né? Até das árvores em relação ao planeta. E esse vídeo eu achei ele muito legal. Então vamos assistir. Beijinho, até semana que vem. Até logo. Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia Kalahari, do outro lado dos Andes tem o Atacama, que é o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Saara e o Sonoma lá no México. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Ventos sobem na região equatorial porque tem mais energia lá. E lá eles perdem umidade. Por isso que estão as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí onde ele desce é um vento seco, ele rouba umidade da superfície. Então uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Cuiabá ao norte, Buenos Aires sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cântaros. Então era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3.000 quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente vai ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente?
E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com 20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. Um rio de vapor que ascende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar a gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semidesértico, quase não chove. Então o mistério era, o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul, é produzido nesse. Onde estão as hidrelétricas, onde está a maior agricultura, indústrias, grandes centros, e a explicação veio da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais, que é a floresta. Eu chamo a maior parte tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org